E aí, pessoal do Itavuano, tudo bem com vocês? Diego aqui. Ai, Calma, tô me achando aqui. A gente vai continuar nossos conteúdos de aula agora por vídeo, né? Porque coronavírus tá aí. E se cuidem, pelo amor de Deus. Não fiquem saindo, não fiquem vacilando, não. Dá uma lavada nas mãos. E é isso. E a gente vai continuar aqui dos mesmos temas. A única diferença é que na última aula a gente tinha planejado já uma aula prática. E infelizmente essa aula prática não vai acontecer, né? Por situação atual. Então o que eu vou pedir? Para que vocês não apaguem essa ideia. Essa ideia vai continuar aí. E quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente faz essa oficina de gravura, tá? Então a gente vai ter essa oficina de gravura ao vivo, todo mundo, numa paz. Mas até lá, só trabalhem esse poema. Lembra aquele poema que eu pedi? Então, trabalhe esse poema pra gente já tê-lo quando a gente pensar na gravura. Pra gente fazer o nosso cordel, tá? Porque esse é o grande objetivo da aula prática, a gente fazer os nossos cordéis. Então vamos lá, vamos dar continuação aí. Antes da gente continuar, preciso dizer que vocês já pegou o caderno? Não pegou o caderno, né? Tô sabendo disso, estou de olho. Então vá lá, pegue o caderno, pegue uma folha, quer dizer, não, folha não, vai direto no caderno. Então pega o caderno de vocês, pega uma caneta, um lápis e já façam as anotações, porque a gente não está tendo aula presencial. Então, caso haja alguma dúvida dessa aula de hoje, tu anota lá no seu caderno bonitinho e manda por e-mail. E aí depois a gente vê, dependendo da quantidade de mensagens e tal, a gente faz até o vídeo. No próximo vídeo a gente faz o comecinho fazendo as respostas, né? Das perguntas. Se não, a gente já responde imediatamente, dependendo da questão, tá? Então tem questão que eu vou responder imediatamente por conta do, né? Que tem que ser mais imediato. E tem questões que dá pra esperar pro próximo vídeo, tá bom? Peguem lá os cadernos enquanto eu bebo água. Pronto, vamos lá. Então, quando a gente fala de cultura, arte popular, né? A gente está falando de arte feita pelo povo e para o povo. A gente não está falando de uma arte inacessível, de uma arte que exige um conhecimento, um domínio técnico, acadêmico. Ela precisa de um domínio técnico, mas esse domínio técnico ele vem com a prática. Então, claro, toda técnica ela vem com a prática. Eu sei disso. Mas quando a gente está falando de arte popular, a gente está falando de uma galera que não tem formação técnica necessariamente, mas aprende dos mestres, dos grandes mestres. E esses grandes mestres, eles não necessariamente têm esse conhecimento ortodoxo, cartesiano, que a gente conhece. Ele tem um conhecimento de prática, que a gente chama de conhecimento empírico. Né? O conhecimento empírico ele é um conhecimento que ele vem a partir da experiência, da prática. Então os grandes mestres eles têm essa característica de trazer esse conhecimento, esse aprimoramento, até a característica visual muito forte, tá? No livro, vocês vão ver que há três artistas aí, né? Então a gente tem 3 artistas que têm as suas histórias de vida, eles são artistas populares. E aí a gente vai ver como que esses artistas populares, a gente vai ver um pouco da situação onde eles convivem e tal. Caso vocês tenham interesse de aprofundar essa pesquisa desses artistas, vocês podem jogar no Google só o nome deles para ver o trabalho deles. Vale a pena, porque quando a gente olha, por exemplo, procura aí Vitalino Pereira dos Santos.
artista. E aí você vai ver que, tipo, a história do cara, você vai ver o trabalho dele. Então é interessante. E aí, o livro ele traz pra gente também a questão da ciranda. Ele traz assim, aqui na página 28, ele vai falar sobre os mestres de ciranda, sobre essa mestra de ciranda, e vai falar sobre essa história dessa mulher. Ela canta, ela compõe. Eu vou deixar linkado, eu não posso me esquecer de deixar linkado, não vou deixar de esquecer. E aí vocês vão ver aqui embaixo links interessantes para vocês terem essa referência, tá bom? Então eu vou deixar um link dessa da Lia de Itamaracá. E aí vocês dão uma olhada no vídeo, dão uma ouvida e compreendam, tá? Que a arte, neste caso a gente está falando de uma arte que ela é feita e ela tem um estilo próprio. Então você vai fazer um curso de escultura europeia, escultura clássica, vamos colocar com esse nome. E aí você vai aprender a técnica clássica, a técnica instrumentalizada já. Provavelmente se você for com algum desses mestres ceramistas, com algum escultor popular, você vai aprender essa técnica baseada na técnica dessa pessoa, do conhecimento de prática dessa pessoa. Então é como uma receita, a gente tem muita a mania de ter que seguir exatamente uma receita. Só que quando a gente aprende a cozinhar, a gente compreende que o porquê de a batata, você cozinhar a batata no vapor e cozinhar a batata sem estar no vapor, na água, tem diferença. Porque vão ser reações químicas diferentes que estão ali. Mas você não precisa nem saber por reações químicas, você tem que saber o que acontece. Entende? Então a batata fica mais molhada quando você cozinha ela direto na água. E quando você cozinha ela no vapor, ela não vai ficar tão molhada. E isso tem um significado químico. Mas isso não importa, a química não importa. Quer dizer, importa. Mas ela não é necessária o conhecimento químico para você saber disso. Então a pessoa com conhecimento popular, ela vai saber que é melhor colocar uma coisa no lugar de outra, porque ela já tem essa experiência de vida, tá? Aí aqui, na página 29, vai ter essas duas atividades, atividade prática. Eu vou pedir para vocês as duas, tá? Eu tinha pedido, na verdade, eu tinha pedido a da página 26, e aí agora eu já estou pedindo também a da página 29, sendo que sempre o quadrado amarelo ele deve ser feito no caderno. Para quem não tem essa parte aqui no caderno, quem não tem essa parte, quer dizer, quem não tem o livro, quem não tem o livro deve fazer tudo no caderno, mas quem já tem o livro, faça essa parte só amarela no caderno, no livro você faz no livro, tá? Então, vocês vão fazer uma pesquisa aqui sobre artistas, né? E vão preencher essa tabela. Qual é o objetivo, o grande objetivo dessa pesquisa? Vocês compreenderem que esses artistas aqui, eles vão ter, o fato deles serem populares, eles vão falar de um lugar muito popular. Então eles vão trazer situações, vão trazer temáticas que são próprias da onde eles vêm, da cultura deles. Então é uma outra relação de arte, entende? É uma arte que está falando de um lugar que às vezes a arte acadêmica não fala, entende? Então dá uma pesquisada aí nesses artistas, 4 artistas aqui, e preencha esse quadro. Lembrando que toda vez que a gente pesquisa um artista novo, isso é referência para nós. Tanto referência visual, ou seja, a gente tem mais uma nova possibilidade de imagem que a gente pode
compreender, imitar ou treinar, como também pode ser uma referência de vida mesmo. Então esse artista, ele tem esse processo de vida e isso me ensina, certo? No quadrado amarelo, vocês vão ver aqui essa atividade que vocês vão ter que, baseado na pesquisa desses artistas populares. Então, depois de ter visto todos esses artistas aqui, e esses artistas, e de ter pesquisado isso no Google mesmo, joga lá no Google, viu? Depois de tudo isso, vocês vão ter mais bagagem para fazer essa atividade do quadrinho amarelo, tá? E aí é para vocês pensarem nessa arte, pensarem nesses temas que vocês têm interesse, os temas que são do cotidiano de vocês. Então vocês vão pensar nisso e depois pensar na linguagem, etc e tal. Qualquer dúvida dessa atividade, eu acho que ela tá bem explicada, tá? Então vocês vão ter que fazer essa composição, tá? De um objeto de arte. Vou dar algumas restrições também, porque para facilitar, né? Então, se vocês forem fazer uma escultura, essa escultura ela tem que ter menos de 20 centímetros, tá? 20 centímetros quadrados, tipo, tem que ser menos 20 centímetros de altura e menos de 20 centímetros de largura. Então tem que ser uma escultura pequena, tá? Se vocês forem fazer pintura, também eu vou restringi-los a fazer no caderno, tá? Para que esse caderno ele seja parte do seu trabalho artístico. Ou se você não quiser fazer no caderno, quiser fazer, sei lá, num quadro e colocar num quadro depois, fazendo uma folha e colocar num quadro depois, também pode. Mas eu quero em pequenos formatos, sempre de 20 centímetros para menos, tá bom? Nada grandão, só 20 centímetros para menos, que aí já eu acho que é melhor, tá bom? Então desenhos, lembrando, e aí caso vocês queiram fazer num quadro maior ou alguma coisa, eu quero que vocês treinem pelo menos no caderno de vocês essa expressão artística, e tem que ser visual, tá? Não pode ser corporal neste momento, porque a gente tá falando de artistas visuais, a gente ainda não está falando de artista. É claro que a gente falou da música, mas nesse caso vamos pensar em artistas visuais, tá? Então desenho, se vocês forem fazer desenho, lembrando que caprichem, tá? Quando eu falo caprichem pensem, coloquem vocês nesses trabalhos, tá bom? Porque vocês, na real. Quando a gente fala de estudo de arte, a gente não está falando do estudo de uma coisa que está fora da gente. A gente está olhando os seres humanos. E eles são... a gente vê como esses seres humanos, eles têm essas influências externas, da onde eles vivem, do contexto histórico deles, do contexto social deles, das pessoas que fizeram parte da vida deles. A gente traz esses seres humanos e vê assim, poxa, eles estavam nessa situação e eles fizeram isso. Então, hoje o que eu posso fazer como artista? Qual é o lugar que eu estou hoje? Como é a minha história hoje? Aviões, Guarulhos. Pronto, passou. Então, pensem nisso, tá? Pensem que a criação artística, ela sempre vai ter, querendo ou não, ela vai falar sobre muito mais do que sobre você, ou sobre o tema que você quer falar. Às vezes ela vai falar de onde você vive, às vezes ela vai falar da sua história de vida, da pessoa que você é. Então sempre vai ter uma influência aí de quem você é, certo? Vamos continuar agora falando sobre manifestações e patrimônios culturais. Então tudo que é patrimônio, lembrando que assim, tipo, eu tô dando a aula, mas aí tem as coisas escritas, depois vocês leem, tá? Então o que eu tô falando tá na página 30. Quando a gente fala de manifestações e patrimônios culturais, patrimônio cultural já é uma coisa interessante pra gente pensar. E manifestação cultural, né? Então quando a gente fala disso, a gente tá falando de uma coisa que ela não necessariamente é física. Né? Uma manifestação ela não é física, ela acontece.
A manifestação cultural, ela tem um período de tempo que ela dura. Então, se a gente está falando de carnaval, a gente vai falar de dias que duram carnaval, né? Que é uma manifestação popular e cultural, né? E às vezes, dependendo do carnaval, ele é patrimônio cultural, sim. Sei lá, do país, da cidade, sei lá. Pode ser, né? Então pode ser patrimônio cultural da ONU, uma coisa para Nações Unidas, patrimônio cultural da cidade. Então é defendido como patrimônio cultural da cidade. Então vai ter vários exemplos aí, e um dos exemplos que eu quero trazer uma dessas manifestações, né? Que é chamado Congado. Ou Congada, a gente vai ver aqui Congada, aqui, que é o da imagem, tá? Da página 30. Vai ser o primeiro que vai falar, vai ser o que eu vou me aprofundar mais aqui, pra que vocês compreendam. Então, quando a gente fala de Congado, eu, graças a Deus, eu tive a possibilidade de conseguir ver pessoalmente essa manifestação. Porque no casamento de minha amiga, que foi em Minas Gerais, ela tá vivendo em Minas Gerais, ela resolveu casar na igreja católica, mas ela quis fazer o rito baseado no rito do Congado, né? Então o Congado, ele é uma manifestação cultural lá de Minas Gerais, que tem grande, forte influência do povo negro, dos escravos, né? Do pessoal negro que estava em Minas Gerais. Aqui está falando do século XVII, então vamos confiar. Então, e a o casamento dela foi totalmente diferente de um casamento que eu já tinha ido. Porque são outros instrumentos, outra forma de cantar. Eles têm um cantar que eles fazem muito de falar um trecho e aí o povo responde. Aí tem uma galerona e a galerona tá tocando instrumentos de percussão. É algo assim que vale a pena pesquisar essas manifestações, porque são manifestações do nosso país. Então, quando a gente fala do nosso país, da cultura do nosso país, não é só, a gente não está falando apenas de sertanejo, a gente não está falando apenas de funk, a gente não está falando apenas de carnaval ou festa junina. A gente está falando de muitas outras coisas, que o nosso país é rico em manifestações culturais. Principalmente porque a gente tem influência de uma galera, né? Então, e aí, gente, sempre valorizem o que é do seu país, da sua cidade também. Valorizem as tradições também da sua família. Apesar de você concordar ou não, a gente deve ter um respeito muito grande pelas tradições. Porque as tradições, elas vêm sempre nos ensinar coisas. Então, o ancião, ou o idoso, né? Mas o ancião, a figura do ancião, quando a gente pensa em um ancião, a figura de um ancião é uma coisa que diz muito sobre uma sociedade, né? Como ele vê os idosos. Então, valorizar as pessoas que vieram antes da gente, que têm histórias também para contar. E assim, sem julgamento, porque muitas vezes a pessoa, sei lá, sua avó, seu avô, um senhor idoso da sua rua, ele vai ter uma forma de pensar, uma forma de falar, que talvez não seja nada igual à sua, talvez seja muito diferente da sua, e é preciso compreender que cada pessoa, ela é fruto do seu tempo. Então, as pessoas antigamente, elas se relacionavam de uma forma, elas falavam de uma forma, elas se comunicavam e se expressavam e tinham seus tabus, né? Mas era de uma forma diferente da nossa. Então é preciso compreender não só a história, mas o contexto histórico, né? Então a gente fala, que nem eu estava falando numa outra aula, quando a gente fala das representações femininas e das representações do feminino
na pintura, na história da pintura, a gente vai ver que no passado, ou no melhor, até hoje, vamos deixar dessa forma, a gente tem muitas figuras femininas sendo representadas de forma nua, mas muito mais do que figuras masculinas. Então percebe que isso é fruto de um pensamento de época, né? Hoje a gente tem muito mais artistas femininas no meio da arte, na música, na pintura, nos museus. A gente tem muito mais mulheres dirigindo filmes, estrelando filmes e muito mais histórias que valorizem e que contem e tratem da mulher não como a que precisa ser salva ou a que é inferior, a que é um sexo frágil, mas sim a mulher como uma pessoa e como alguém que tem uma jornada, assim como um homem, sabe? E então a gente tem que compreender que tudo isso é baseado no nosso contexto histórico e no lugar onde nós estamos e das influências que a gente tem. Então eu peço para que vocês vejam, né, sobre essas manifestações, pesquisem pelo menos um vídeo de cada manifestação dessas, tá? Porque é importante que vocês conheçam outras manifestações do país de vocês. Ah, mas eu não sou desse país, mas tá vivendo aqui agora, então pesquisa também, tá? Aqui essa parte aqui, na página 31, a gente vai ver falando sobre... vou ler essa frase. Isso daqui precisa ser lido. Tem coisa que precisa ser lido? É isso. Então, toda manifestação cultural, tradicional e popular de um país deve ser valorizada e protegida. E isso diz o documento produzido na 25ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura, ou seja, a Unesco. Então a Unesco, ela nos chama atenção para isso, para valorizar essa cultura nacional. Isso foi definido assim, que os países eles devem ser valorizados e essa cultura ela deve ser protegida. Então, quando a gente fala de... a gente vai ver assim dentro das questões indígenas, né? Quando a gente pensar nos nativos brasileiros, né? Porque eu acho que o termo indígena... Vamos pensar nos nativos do nosso país, né? Então, os nativos brasileiros, que são os índios, eles têm uma cultura ricaça, porque eles são compostos de várias etnias, eles não são uma coisa só. Então, se a gente for ver os nativos de São Paulo, são diferentes dos nativos da Amazônia, que são diferentes dos nativos do Nordeste, sei lá, da Bahia, ou de Maranhão, sabe? Do Maranhão. Então pensa que cada lugar que tem um nativo brasileiro, eles vão ter questões muito individuais, muito únicas. E quando a gente fala de defender a cultura nacional, defender essas manifestações tradicionais nacionais, a gente está falando desse patrimônio cultural, que também é a cultura indígena, né? Que é a cultura dos nossos nativos, dos nossos antepassados. Porque todo mundo tem algum sangue indígena aí correndo pelas suas veias, né? A não ser que você veio da Europa diretamente, mas se não, você tem um sangue indígena. Você é brasileiro, 100% brasileiro, tem pais brasileiros ou avós brasileiros, muito provável que dentro da sua família tenha sangue indígena, no seu sangue deva ter sangue indígena. Porque nosso país é isso, é miscigenado, né? Então, é preciso compreender que a gente precisa defender essas tradições e conhecer também, né? Então, pesquisem, conversem com os pais de vocês sobre essas manifestações culturais, seja de festas que tem... de festas que tinham na infância deles, na história deles, festa que os avós deles participavam ou produziam, etc. e tal. Pesquisem para saber. E aí, a gente vai ter essa atividade que também vocês vão fazer. E depois,
vamos falar aqui sobre os mamulengos, né? O livro ele vai falar sobre o teatro de mamulengo, o teatro de boneco, esse teatro de boneco que é tão característico, né? A gente vai ver esse teatro em várias regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, tá? E o que é o teatro de mamulengo? É um teatro que ele tem bonecos e esses bonecos eles são meio que mexidos com as mãos. O livro ele vai explicar como que funciona. Então, como que funciona? Vai haver meio que um tapume. Pensa aqui, ó. Pensa. Vamos fazer aqui. A gente vai ter um fundo, né? O fundo aqui, que é onde o artista ele vai ficar coberto. E aí atrás desse fundo, né? O artista ele vai ficar com o seu boneco aqui. Ele vai segurar seu boneco aqui e vai fazer essa manifestação artística acontecer, vai fazer esse teatro acontecer. O teatro de mamulengo ele tem muitas características, né? Além dos bonecos que são feitos, né, à mão e tal. Mas eles trazem muitas formas de interação típicas do Nordeste. O artista do teatro de mamulengo, que o mamulenger, como se a gente fosse falar isso em inglês, né? Os mestres mamulengueiros, ou brincantes, como está aqui, eles executam essa arte utilizando todos os recursos. Então, eles dançam, eles cantam, eles interpretam, eles escrevem poesias, né? Eles têm que escrever, né? E pensar nesses roteiros. E eles também manipulam esses bonecos, na maior loucura. E se tem mais alguém junto, é uma pessoa só que faz as vozes. Entendeu? Então, e o teatro de mamulengo, ele tem várias raízes, né? Então a gente vai ver muita influência, como em muitos lugares, muitas manifestações artísticas, a gente vai ver essa influência portuguesa, né? Que do teatro e da questão da métrica de fala. Então muitos poemas, como a gente estava falando de estilogravura, a estilo ela vai ter a sua, a gente estava falando de cordel. O cordel, a estilo não vai ter métrica não, a estilo vai ter técnica de estilogravura, que estilogravura é a gravura que faz a impressão. O cordel, ele vai ser esse lugar, né? O cordel, ele é isso, ele é a poesia e ele vai ter uma métrica, e ele tem a imagem também. Então, aqui no livro vocês vão ver que o mamulengo, ele é como uma brincadeira e ele trabalha com improviso, importante também, né? O ator ele precisa saber improvisar, mas existem algumas linguagens que elas trabalham muito mais esse improviso, né, do que outras. Então se a gente for ver cursos mais quadrados, mais clássicos de teatro, a gente vai ver aquela coisa do decore texto, não sei o quê. E isso não é um problema, são só formas diferentes. Mas existe também de você aprender através do improviso, através das improvisações de cena, das brincadeiras, porque as brincadeiras, pelo menos as minhas brincadeiras de infância eram muito teatrais. Então as brincadeiras, elas carregam muito, inclusive as brincadeiras, além de carregar muito conteúdo teatral, as brincadeiras que a gente tem na infância, de jogos simbólicos, de pensar, eu sou professor, você é aluno, de pensar essas coisas, todas as brincadeiras que a gente tinha, seja barra manteiga, não sei se vocês, a geração do 8º ano, é uma geração que brincou de barra manteiga, mas se vocês têm esse costume, né, tiveram esse costume, vocês vão ver que essas brincadeiras, elas também, elas ajudam a gente a construir esse repertório. Então, muitas pessoas que têm mais dificuldade de brincar em grupo, elas vão ter dificuldade de se expressar também, né? Por conta do que a brincadeira em grupo, ela pede que você, né, se expresse. Então, é isso.
Aqui na última página, e finalizando, né, o capítulo, olha só, finalizamos o capítulo 2 hoje, a gente vai ver sobre as definições, né, de bonecos. Eu peço para que vocês leiam, né, porque lembra, eu trago aqui na aula, eu trago o que não está no livro, né, eu preciso trazer o que não está no livro e conectar com, às vezes, com algo que eu já falei, ou com algo que vocês já estão vivendo, que vocês conhecem. Esse é o papel. Caso vocês, depois que lê o livro, depois que lê essas páginas, então vocês vão ler da página, eu já tinha pedido esse exercício da página 26, mas é isso. Então da página 27 ao 36, vocês podem ler, fazer essa leitura. É uma leitura fácil, vai ser tipo 15 minutos, 20 minutos de leitura. E aí se vocês forem anotar, vocês não vão passar de meia hora talvez. Vai ser mais rápido do que vocês imaginam. Então, por favor, não deixem para a última hora. Lembra que vai ter imagem, então é pouca coisa para se ler. Não é 9 páginas de um livro que só tem letras em pequenas, sabe? São 9 páginas de um livro que tem imagens, então, e tem exercícios. Então, vai ser isso. Eu vou passar para vocês o exercício da página 26, eu já tinha passado. Vai ser... eu vou querer que vocês também façam as atividades da página 29. Lembrando que as atividades práticas vocês fazem no caderno. E da página 32 também. E também vou pedir para que vocês façam a síntese da aula, né? O resumo da aula. Ih, ó, descobriu aqui. O resumo da aula, o que é a síntese, o resumo? Vocês vão pegar tudo que a gente falou aqui, o principal, e fazer uma anotação no caderno, certo? Ai, meu Deus do céu, 30 minutos falando, mas é isso. Hoje não teve chamada. Todo o tempo que eu perdi tendo que chamar a atenção, olha só. Nesse vídeo está reconquistado. Mas é isso, galera. No mais, se cuidem e façam as leituras, façam as anotações, escrevam-me as dúvidas e a gente continua na próxima aula, tá bom? Beijo. E lavem as mãos, coronavírus, hein?